Os trens de alta velocidade, conhecidos popularmente por trem-bala, estão presentes em diversos países desenvolvidos. No Japão, esse meio de transporte começou a funcionar há mais de 60 anos com a implantação da linha entre Tóquio e Osaka. Os trens japoneses chegam a atingir a velocidade de 300 km por hora. O mesmo acontece em diversos países da Europa, como Itália, França, Alemanha e Espanha, que contam com uma extensa rede de trens de alta velocidade e que podem alcançar até a velocidade de 250 km por hora. Também na China existe trem-bala. Somente nas últimas décadas, o gigante asiático construiu aproximadamente 30 mil quilômetros de estradas de ferro para trens de alta velocidade. Por outro lado, os Estados Unidos possuem apenas uma linha onde os trens superam os 200 km por hora. Se trata da linha que liga a capital Washington a Boston. Porém, o trem só alcança a velocidade máxima de 240 km por hora em um pequeno trecho de 55 km de um total de 735 km. Mas por que os Estados Unidos não possuem uma rede de trens de alta velocidade, mesmo possuindo condições econômicas para isso? E por que fracassou a tentativa de implantar um trem-bala na Califórnia? Poderia a iniciativa privada reverter essa situação? Para saber essas respostas, assista esse vídeo até o final, porque hoje vamos ampliar nosso conhecimento global sobre os Estados Unidos e seu sistema de transporte ferroviário. O sistema ferroviário já foi o principal meio de transporte de passageiros dos Estados Unidos. Desempenhou um importante papel no desenvolvimento americano e ajudou a criar verdadeiras fortunas. Porém, a partir da década de 1950, os trens passaram a sofrer forte concorrência dos carros e do setor aéreo e começou a ser cada vez menos utilizado, entrando em declínio. Para preservar os serviços de trens, o governo americano criou a empresa estatal Amtrak, que funciona até os dias de hoje e só sobrevive graças aos subsídios do governo. Existem muitas estradas de ferro em solo americano, porém, apenas a linha que faz a ligação entre Washington e Boston tem a possibilidade de ser rentável. As demais linhas desapareceriam sem a ajuda da estatal. O principal motivo de falta de rentabilidade das linhas férreas é a distribuição da população pelo território americano. Os Estados Unidos concentram a maior parte de sua população na costa atlântica. A costa do Pacífico concentra outra parte importante e a região central possui baixa densidade populacional, o que explica a dificuldade em ter linhas rentáveis. Com baixa demanda nas cidades da região central, fazer a ligação apenas entre as principais cidades de cada costa se torna muito caro e também demorado. Para se ter uma ideia, uma viagem entre Nova York e Los Angeles pelos trens da Amtrak pode custar $399 e durar mais de 70 horas. Por praticamente o mesmo preço, é possível fazer o mesmo trajeto de avião, porém em menos de 5 horas. Essas dificuldades são praticamente as mesmas enfrentadas pela China, que, conforme já falamos, somente nas 2 últimas décadas construiu aproximadamente 30 mil quilômetros de linhas de trem de alta velocidade. Mas por que a China consegue e os Estados Unidos não? A principal diferença é que na China o Estado é dono de tudo, inclusive dos terrenos. Então, pode determinar por onde passar uma linha de trem e remover todos os que ocupam determinados espaços. Já nos Estados Unidos, as propriedades são privadas e para fazer qualquer obra em um terreno é necessário comprá-lo ou até mesmo respeitar a decisão do proprietário de não querer vender. Somente essa diferença representa uma grande economia nos custos de construção das estradas de ferro. Também é preciso levar em conta o custo de mão de obra, que é muito mais barato na China, além da alta concentração da população em apenas uma parte do seu território. Ainda pesa contra os Estados Unidos uma questão cultural que impede o investimento privado em linhas de trem. Estamos falando do país com o maior número de carros por habitantes. Existem 850 carros para cada 1.000 americanos.
taxa que somente microestados muito ricos como Mônaco conseguem superar. O carro faz parte do dia a dia do americano. É utilizado tanto para o lazer quanto para vencer longas distâncias devido à ineficiência do transporte público. Boa parte do dia a dia de um cidadão norte-americano é passado dentro de um carro. Mas ainda assim, algumas pesquisas apontam que uma importante parcela da população estaria disposta a trocar o carro por trens de alta velocidade para a realização de viagens longas. Um projeto em específico conseguiu ganhar os votos dos cidadãos americanos do estado da Califórnia. Em 2008, os eleitores do estado aprovaram a construção de uma linha de trens de alta velocidade ligando o estado do norte ao sul. A condição imposta pelos cidadãos era que o trem fosse autossuficiente, ou seja, não poderia depender de recursos públicos para o seu funcionamento. Poderia ser o começo de uma nova era no transporte ferroviário norte-americano. Mas o país não está imune aos interesses políticos. De olho nos dividendos eleitorais, políticos começaram a pressionar para que a linha de trem passasse pelos territórios onde possuem suas bases eleitorais, mesmo que esses locais não apresentassem demanda nenhuma de passageiros que justificasse a alteração do traçado. Para a execução do projeto, foi constituída a Autoridade do Trem de Alta Velocidade da Califórnia. Essa entidade cometeu ainda outro erro que pode custar a execução do projeto. As obras começaram antes mesmo de todos os terrenos necessários serem comprados. Com a recusa de alguns proprietários em vender seus terrenos para a construção da estrada de ferro, o projeto precisou passar por várias alterações que encareceram o projeto em 44 bilhões de dólares. O projeto então passou a ter um futuro incerto e, segundo algumas estimativas, a mudança no traçado pode gerar um custo anual de mais de 100 milhões de dólares nas operações, o que inviabilizaria a operação do trem, pois o projeto aprovado pela população não permite subsídios governamentais. Em 2019, o presidente Donald Trump retirou uma verba de 929 milhões de dólares destinada ao projeto, o que dificultou ainda mais a continuação das obras e resultou em uma briga judicial entre os governos estadual e federal. As confusões geradas nesse projeto serviram de exemplo para outros empreendimentos no país. A linha que pretende ligar o sul da Califórnia com a cidade de Las Vegas está sendo construída totalmente com dinheiro da iniciativa privada. Dessa maneira, é possível evitar que os interesses políticos mudem o traçado original. Outro ponto a ser considerado é que, sendo todo construído e operado pela iniciativa privada, os incentivos e cobranças para que as obras durem o mínimo possível são muito maiores. Afinal, os investidores querem recuperar seu dinheiro no menor espaço de tempo. Essa linha entre Las Vegas e Los Angeles podem indicar o caminho para que os Estados Unidos desenvolvam suas linhas de trens de alta velocidade. O projeto atualmente é conduzido pelo fundo de investimentos Fortress Investment Group, que aposta por uma particularidade para que o projeto tenha sucesso. As duas cidades estão em uma distância longa para ser realizada de carro e curta para uma viagem de avião. De carro, o trajeto duraria 5 horas por sinuosas estradas no deserto, enquanto de avião, apenas 1 hora. Porém, com os tempos adicionais envolvidos em uma viagem aérea, o total da viagem de avião poderia chegar até 4 horas. Esses dados colocam o trem de alta velocidade em vantagem, pois poderia ser um tempo total de viagem muito menor. A empresa que está executando esse projeto já possui experiência no setor e, nos dias de hoje, opera a única linha privada de trens interurbanos de todos os Estados Unidos. Com a eleição de Joe Biden para a Casa Branca, o projeto californiano voltou à pauta do dia. O presidente, que é conhecido por ser um ferrenho defensor do setor ferroviário, liberou as verbas bloqueadas por seu antecessor e, em sua campanha, prometeu investir até 2 bilhões de dólares para melhorar as infraestruturas do setor.
Após sua vitória, ganhou força o projeto que pretende ligar as cidades de Nova York à cidade de Boston, por meio de uma linha de trens de alta velocidade. Essa nova linha de trem reduziria o tempo de viagem para apenas 1h30. Porém, existem ainda vários aspectos negativos para o avanço do projeto. A construção deve demorar em torno de 20 anos. Será necessário construir um túnel submarino e o projeto também pode sofrer alterações por vontades políticas. Tudo isso sem falar na possibilidade de surgimento ou implantação de novos sistemas de transportes como o Hyperloop, que podem acontecer no decorrer das obras. O custo de 105 bilhões de dólares também supõe um empecilho para que o projeto saia do papel. Analisando assim, parece que os Estados Unidos deverão continuar por mais um bom tempo, fazendo parte do clube dos países ricos, mas que não possuem uma rede de trens de alta velocidade. E agora é a sua vez. Você sabia que nos Estados Unidos existe uma estatal que controla o setor ferroviário de transportes de passageiros? Acredita que o Estado deve ser o principal investidor, executor e operador dos trens de alta velocidade? Ou acha que tudo deve ser por conta da iniciativa privada? Deixe sua opinião nos comentários e enriqueça o debate. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo.